Tá, Luiz, por que então não jogar xadrez? Bom, não é que você não vai jogar xadrez. Esse que é o ponto, né? Tem gente que acha que é ou um ou outro. Ou é dama ou é xadrez. Então, se você jogar dama, você não pode jogar xadrez. Se jogar xadrez, não pode jogar dama. Na minha opinião, já que o xadrez é tão mais profissional assim, né? Você tem pessoas que se dedicam só a isso, tem treinadores, tem problemistas. Eu lembro de ter lido uma vez que a equipe do Kasparov, né? Ele tinha até psicólogo lá para auxiliar ele nos campeonatos. Imagina o Magnus Carlsen, então, né? A equipe que tem por trás desses grandes nomes aí do xadrez. Na minha opinião, tinha que ter até uma disciplina para jogador de xadrez para ele poder estudar dama. Porque isso daqui trabalha uma outra parte do cérebro, são outros conceitos. Eu acho que um complementaria o outro. Agora, tem muitas pessoas que querem, né, falar, olha, qual que é o mais complicado? É o xadrez ou é a dama? Então eu vou pro xadrez porque o xadrez é mais difícil, dama, né, para quem não sabe jogar xadrez, aquela coisa toda. Só que veja bem, vamos falar aqui no nível humano de cálculo, tá? No nível humano. Se você perguntar para um computador, é claro que o computador vai falar para você, o mais complexo é o xadrez. Por quê? Porque no jogo de damas, isso eu vi o mestre Lélio comentando, né? Lélio Sarcedo comentando certa vez que até a 10ª jogada você tem por volta de 21 milhões de combinações no jogo de damas. 21 milhões de combinações até a 10ª jogada. Partiu da 10ª em diante e acabou, né? É infinito. Aí não tem mais como você ficar calculando quais são as probabilidades possíveis, né? Mas até a 10ª, 21 milhões. E eu li uma vez sobre o jogo de xadrez, que o jogo de xadrez até a terceira, no terceiro movimento de cada adversário, né, tanto das brancas como das pretas, você já consegue 121 milhões de possibilidades. Isso na terceira jogada. Então 121 milhões na terceira versus 21 milhões na 10ª no jogo de damas. No jogo de xadrez, você joga com mais peças, você joga com 16 peças, você ocupa todas as casas do tabuleiro, as 64 casas do tabuleiro. No jogo de damas, você ocupa 32 casas do tabuleiro, porque no jogo de damas, veja bem, você ocupa só as casas aqui que estão em preto, certo? As casas escuras do tabuleiro. Você não ocupa as casas claras do tabuleiro, só as casas escuras. Você joga com 12 pedras de cada lado. Então são menos pedras, menos casas disponíveis. E o jogo de xadrez você ocupa todo o tabuleiro e tem mais peças. Então é claro, e outra, o movimento, né, os movimentos do xadrez, você não é obrigado a capturar. Por exemplo, você pode ir e voltar, como você bem entender, né, com as peças tirando o peão. O jogo de damas você joga para frente, sempre para frente. Na captura você pode recuar, mas sempre as suas pedras se movem para frente. Quando você atinge a última casa e coroa a dama, aí sim você pode ter movimentos mais amplos, mas até então é uma casa de cada vez e sempre para frente. Então isso tudo limita um pouco a questão das probabilidades, é claro. Conforme nós falamos, no jogo de xadrez, na terceira você já tem 121 milhões de combinações possíveis. E no jogo de damas, 21 milhões na 10ª jogada. Aí eu te pergunto, você prefere decorar 21 milhões de possibilidades ou 121 milhões de possibilidades? Percebe como a pergunta é ridícula, né? Nós não conseguimos decorar, sei lá, quiçá milhares de possibilidades. Você vai decorar 1 milhão de combinações, 1 milhão de posições possíveis? Você consegue decorar isso? Consegue decorar 10 milhões? 20 milhões? Isso só na 10ª jogada, porque depois já se perde completamente os cálculos. E o que eu quero dizer é o seguinte, tanto faz se você vai jogar xadrez com 121 milhões na terceira jogada, ou damas com 21 milhões na 10ª jogada, não interessa. A sua limitação como ser humano, os dois jogos, você nivela eles no nível de complexidade pela sua limitação humana. Se fosse computadores, aí é claro, o computador vai falar que o xadrez é mais complexo. Por quê? Porque ele consegue calcular muito mais. Agora você, meu amigo ser humano, espero que você seja um ser humano aí do outro lado, que está assistindo o vídeo. Você está limitado pelo quesito humano, entendeu? Você não é um alienígena. Então a sua capacidade de cálculo jamais vai conseguir esgotar isso daqui. O jogo de damas, você nunca vai conseguir esgotar isso daqui. O xadrez tampouco. Então a falsa ilusão daqueles que acreditam assim, de que o jogo de xadrez é mais complexo. Para o ser humano não é.
é tão complexo quanto o jogo de damas. São apenas formas diferentes de calcular, de exercer os movimentos e assim por diante. Então você jamais vai conseguir, né, esgotar todo o processo criativo que você tem aqui. E isso no tabuleiro de 64 casas, que é o que nós jogamos aqui no Brasil. Nós vamos ver depois as regras internacionais. Nas regras internacionais existe o tabuleiro de 100 casas. Aí a coisa já é completamente diferente. Mas depois nós vamos comentar. Na minha opinião, eu acho o jogo no tabuleiro de 64 mais profundo, mais bonito do que no de 100 casas. Isso é a opinião de cada um. Quanto mais você enxuga, né? Isso daqui é a tentativa de você enxugar ao máximo, né? Tirar a essência do jogo. Para mim, a essência do jogo está no tabuleiro de 64 casas. O de 100 casas é mais complexo, claro, exige uma capacidade de raciocínio maior, mas para mim é igual o tênis de mesa e o tênis de campo, tá? Para mim, no tênis de mesa, a sua precisão precisa ser muito maior do que no tênis de campo, né? No tênis de sabre, no tênis de quadra, no tênis normal. Então, o intelecto é muito mais exigido no tênis de mesa, com todos os movimentos, né, de efeito que você precisa, né, posicionamento, trabalho das pernas. É muito mais exigido no tênis de mesa do que no tênis de campo. Para mim, é a mesma coisa o tabuleiro de 64 casas e o tabuleiro de 100 casas. Aqui sim você está na essência da razão, da lógica, e qualquer movimento errado faz toda a diferença. Então aqui você não pode errar. No tabuleiro de 64 casas você não pode errar. Se você errar, cometer um erro, consequentemente vai perder a partida. Por isso a quantidade de estudo necessário no tabuleiro de 64 casas.